Oi pessoal, sejam bem-vindos às Dicas Rápidas de Excel da Luz. Eu sou Rafael Ávila e hoje a gente vai falar sobre como inserir linhas em um arquivo Excel. A gente vai usar a planilha de fluxo de caixa da Luz como exemplo, porque ela já possui fórmulas e tabelas que vão facilitar o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre como inserir uma linha, um pedaço de linha ou diversas linhas no seu arquivo. Então, como a gente sabe, a planilha de Excel ela serve para você fazer trabalhos com números de forma mais fácil, de maneira automática, e muitas vezes quando a gente está fazendo esse trabalho com tabelas, e aqui a gente tem a nossa primeira tabela que eu estou selecionando, a gente pode ter a necessidade de inserir uma linha ou outra a mais ou fazer alguma mudança nessa tabela. Por vezes, a gente também tem mais de uma tabela numa mesma aba. Isso não é comum, mas pode acontecer. Nesse caso, a gente tem duas tabelas trabalhando aqui. Então, vamos entender. Se a gente quiser inserir uma linha nessa tabela, a gente vai selecionar essa linha com o botão direito do mouse, clicar nele e escolher a função inserir. Pronto, eu acabei de inserir uma linha na minha aba. Só que, como vocês podem observar, essa linha ela valeu para a primeira tabela, para a segunda tabela, e se eu tivesse mais tabelas para a direita, ela também funcionaria nessa inserção de linha. Isso pode ser um problema para mim, porque nesse caso eu só queria fazer uma modificação na primeira tabela e não na segunda. Então vamos rever como a gente pode fazer uma inserção de linha de forma fácil, sem prejudicar diversas tabelas uma do lado da outra. Basicamente você precisa selecionar o espaço a mostrar o que você quer inserir uma linha, apertar com o segundo botão, o botão direito do mouse, mais uma vez, escolher a função inserir, e aí automaticamente ele vai te fazer uma pergunta. O que você quer fazer? Você pode escolher que você só quer jogar as células para baixo. Pronto, você acabou de arrastar todas as células que estavam ali para baixo e você criou uma linha na tabela que você está utilizando. Observa que essa linha vem sem formatação. Isso vai ter que fazer com que você aprenda a formatar essa partezinha aqui. Uma das maneiras mais fáceis de você puxar a formatação que estava na sua tabela é simplesmente arrastando para baixo tudo que já existia antes. E depois, se você quiser mudar os valores, você simplesmente pode apagar o conteúdo que existe aqui e pronto, agora você já tem toda a formatação condicional que existia antes aqui e você pode simplesmente atualizar esse conteúdo. Então agora a gente já aprendeu como inserir uma linha, clicando com o botão direito nos numerozinhos aqui do lado. A gente aprendeu a adicionar um pedaço de linha, só falta aprender a gente adicionar diversas linhas. Como vocês devem imaginar, não é muito difícil, a gente faz uma seleção de X linhas que a gente quer. Nesse caso, eu quero inserir 6 linhas a mais, clico com o botão direito e aperto inserir. Automaticamente o Excel vai fazer a inserção de 6 linhas para mim aqui. Como vocês viram, essa seleção também vale para a aba inteira. Se eu não quisesse que essa inserção fosse feita para a aba inteira, eu ia usar o mesmo procedimento de antes. Ia fazer a escolha de 6 itens, apertar o botão inserir, jogar eles para baixo e pronto. Eu tenho 6 novas linhas aqui só nessa tabela. É simples assim e fácil demais de mexer. Agora, um último detalhe e também importante é que quando você tem uma tabela com fórmulas ligadas a outra aba, que é o caso que eu vou mostrar agora, quando você faz a inserção de linhas, isso pode afetar essa outra aba que está puxando os dados dessa tabela. Nesse caso, a gente tem uma aba de contas a pagar, como vocês podem ver aqui, puxa da linha 11 até a linha 57 da planilha que a gente está trabalhando. Então, se a gente está aqui no mês de janeiro e a gente sabe que ele está puxando do mês, da linha 11 até a linha 57, essa é uma fórmula, eu sei que se eu quiser inserir mais linhas, eu só vou inserir linhas dentro do intervalo de tempo que ela já está puxando. Então aqui eu fiz uma inserção maior de cerca de 50 linhas, eu fui para a linha 101, e se eu vou lá na aba de contas a pagar, eu vou perceber que ele continua puxando. Então o Excel é muito inteligente ao permitir que ao você fazer uma inserção de linhas, ele não quebre outras possíveis fórmulas que você já tenha em outras abas. Você só precisa fazer isso dentro do intervalo de fórmula que já existia. Espero que eu tenha ajudado você a inserir melhores linhas dentro dos seus arquivos de Excel. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@luz.vc. Um grande abraço.